Bom dia, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Novo Israel. Estamos dando início à primeira escola bíblica dominical online. Nós teremos os nossos estudos, como temos feito nos domingos anteriores. Estamos estudando a nossa declaração doutrinária batista brasileira, todas as classes juntas, durante esse mês de março. Até o final do mês estaremos estudando dessa maneira. E nós iremos também ter a palavra, como eu falei, os estudos de hoje serão ministrados pelo pastor Edilson. E também nesse período nós estamos em campanha de missões mundiais com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Esse é o nosso tema de missões. Nós estamos trabalhando no mês de março e abril com esse tema. E não vamos parar, Vamos continuar falando de missões. Você pode fazer missões orando, contribuindo, mobilizando e indo também. Nós iremos nesse momento assistir um clipe, com a nossa música, a música tema da nossa campanha. Bom, essa foi a nossa música de missões e nós iremos agora passar para o nosso estudo, Vou passar a palavra para o pastor Edilson, que será o nosso professor dessa manhã.
Meus irmãos, bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui para mais uma vez estudarmos a santa, bendita e preciosa Palavra de Deus nesta Escola Bíblica Dominical. Este mês de março, na verdade esse primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando a nossa declaração doutrinária, né? É um conjunto de doutrinas com 19 artigos e de tempo em tempo nós precisamos estar recapitulando estas doutrinas para que possamos ficar sempre com a palavra de Deus guardada no nosso coração, inteirado daquilo que cremos. São doutrinas que nós não abrimos mão, não há negociação com essas doutrinas, com esses ensinamentos. Hoje nós iremos estudar o 6º artigo intitulado Eleição. Mas para isso nós, antes de tudo, iremos ler um texto da Palavra de Deus, tá? Nós iremos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz a Palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois dessa leitura, nós iremos orar ao nosso Deus pedindo a direção para esse tempo de estudo na sua palavra. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede e podemos mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito esteja iluminando nossas mentes de tal maneira que a Tua Palavra possa ficar viva nas nossas mentes, ó Deus, e possamos assim estar crescendo no conhecimento da Tua Palavra e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse entendimento espiritual pedimos para todos os nossos irmãos e amigos que está nesse momento estudando conosco. Essa é a nossa oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eleição é a nossa lição, então, deste domingo. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua vontade. Esta doutrina, este artigo doutrinário, ele vem acompanhado de 6 lições, 6 pontos. Nós dividimos ou subdividimos em 6 pontos. E nós iremos então começar, obviamente, pelo primeiro ponto deste artigo, que diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou e justificou aquele que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Queridos, o começo desse subtema diz: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência, né? Então veja, nós acreditamos que a eleição não foi feita para alguns. Deus não escolheu alguns, né? Tipo, separou, você é salvo, você não é salvo. Mas na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, Ele, segundo a sua presciência, Ele sabe, né, quem foram os eleitos, né, para a salvação. Existe um versículo que nós iremos ler que fala exatamente sobre a presciência de Deus. Este é 1 Pedro 1, versículo
de número 2. Diz a palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que a palavra presciência, não é, está nesse versículo. E é nisso que nós cremos. Nós também, para confirmarmos, não é, o que diz esse estudo, e fala sobre que Deus elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou, nós iremos ler Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, versículo de número 30. Agora nós iremos ler, né, o segundo ponto, vamos dizer assim, dessa lição, eleição, que diz assim: ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todos os homens. Embora Deus tenha escolhido, né, tenha elegido o eleito, alguns, né, as pessoas para a salvação, Ele fez também algo maravilhoso que nós acreditamos, que é o livre-arbítrio, né? Imagine o homem sem o livre-arbítrio. Nós queremos ler 2 versículos de João 3. O primeiro versículo é o 16 e o 36. Diz a palavra do Senhor. Versículo 3, 16 de João: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. Deus amou o mundo. Mas veja que o versículo diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por isso, quem crê tem a vida, e quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja, embora nós estamos estudando essa doutrina, a eleição, né, Deus também concede o livre-arbítrio, o direito de a pessoa aceitar ou não, né? Ele ama todos, mas ele deixa, né, a pessoa tomar a sua decisão em segui-lo ou não. O segundo estudo dessa manhã, o segundo ponto desse estudo diz assim: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. A salvação do crente é eterna. Existe um pensamento em que diz que o crente, né, ele perde a salvação, não é? Algumas pessoas dizem isso, que a pessoa está lá na igreja, louva, prega e tudo, mas de repente já não está mais, já está no mundo e tudo. Mas nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Então vamos ler o que diz Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1, versículo de número 13. Fostes selados, né?
Então, o Espírito Santo é o selo do crente. Uma vez salvo, veja a expressão salvo. Né? Então, não dá para a gente pensar salvo e depois perde a salvação. Né? Veja que a palavra, ela já diz salvo. Né? Foi salvo, a pessoa foi salva. Né? E nós fomos então selados com o Santo Espírito da promessa. O segundo, ou melhor, o quarto ponto desse estudo nos diz o seguinte: nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Acabamos de falar, uma vez salvo, salvo para sempre, estamos com Deus para todo sempre. Iremos ler Romanos 8, 35 e 38, que diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Versículo de número 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nos separará do amor de Deus. Romanos 8, 35 e 38. Então, veja como o amor de Deus é maravilhoso, é grande, não é? Por nós. Ele nos ama. Segundo a palavra de Deus, não é? Ele nos ama de uma maneira tão profunda. Eu acredito que não existe outras palavras que possa expressar melhor o amor de Deus por nós que essas palavras contidas, né, nesse texto de Romanos 8, 35 e 38. Nada, nem altura, nem profundidade, nem poderes, né, nem principado, nem potestades, nada, nem coisa do presente e nem do porvir nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha, né, meus irmãos, poder saber que Deus nos ama de uma forma tão profunda. Nós vamos aqui para o nosso último tópico dessa lição, eleição, e diz o seguinte, é o quinto tópico, né, dessa lição, diz o seguinte: o novo nascimento, o perdão, a justiça, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo assegura aos salvos a permanência na graça da salvação. Olha só que maravilha, né? Nós somos assegurados essa graça. O mérito não é meu, o mérito é todo de Deus. É todo do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos afirma, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele nos salvou. Então o mérito não é nosso, o mérito é todo do Senhor Jesus, é de Deus. Nós vamos ler João 10, 28. Diz a palavra de Deus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Olha só que maravilha. Nada, né, nos arrebatará das mãos do Senhor. Que maravilha, né? Nós podermos estar seguros, poder dormir em paz. São essas coisas que nos dá alegria. Alegria ao crente, o consolo, o conforto, paz no coração. Saber que Deus está presente na nossa vida, né, e que nada pode nos separar do amor de Deus, que nada pode nos tirar a garantia de vida eterna. Então nós acordamos, dormimos na mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que nós somos salvos, né, para abençoar vidas também. Eu quero dizer para você que não adianta, não é bom também você falar, eu sou salvo, né? E pronto, cruzar os braços. Essa salvação é mais importante quando nós compartilhamos essa grande graça, essa grande bênção da salvação. Compartilhamos com pessoas, né? A começar
dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, né? Diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Então você que está liberto pela palavra de Deus, né? Pelo Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, né? Você não deve caminhar nessa graça vendo as pessoas caminhando longe da graça, não é? Então, compartilhe essa palavra, né, abençoadora, né, que a sua boca também possa ser utilizada como instrumento de bênçãos para muitas pessoas. Essa é a lição dessa manhã, é a sexto artigo da nossa declaração doutrinária, eleição, tá? Que Deus te abençoe grande e poderosamente a sua vida, a sua família, seu lar, né, seus familiares todos, em nome de Jesus. Amém.